A Bíblia de Jerusalém, puro e ao impuro animais puros e impuros. A animais terrestres Deus falou a Moisés e a Arão, e disse-lhes, falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, estes são os quadrúpedes que podereis comer, dentre todos os animais terrestres, todo animal que tem o casco fendido, partido em duas unhas, e que rumina, podereis comê-lo. São as seguintes as espécies que não podereis comer, dentre aqueles que ruminam ou que têm o casco fendido, tereis como impuro o camelo porque, embora sendo ruminante não tenho casco fendido, tereis como impuro o coelho porque, embora sendo ruminante, não tenho casco fendido, tereis como impura a lebre porque, embora sendo ruminante, não tenho casco fendido, tereis como impuro o porco porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles nem tocareis o seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Há animais aquáticos dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte, tudo o que tem barbatanas e escamas e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Mas tudo o que não tem barbatanas e escamas, nos mares ou nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, tê-los-eis como imundos. Serão para vós imundos, não comereis a sua carne de modo algum e abominareis os seus cadáveres. Tudo o que vive na água sem ter barbatanas e escamas será para vós imundo. Aves dentre as aves, tereis por imundas, e não se comerão, pois que são imundas, as seguintes, o abutre, o jipaito, o chofrango, o milhafre negro, as diferentes espécies de milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diferentes espécies de gavião, o mocho, o alcatraz, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, a cegonha e as diferentes espécies de garça, a polpa e o morcego. De insetos alados todos os insetos alados que caminham sobre quatro pés serão para vós imundos. De todos os insetos alados que caminham sobre quatro pés, não podereis comer a não ser os seguintes, aqueles que têm patas além dos pés, para saltarem sobre a terra. Dentre eles podereis comer os seguintes, as diferentes espécies de locustídeos, de gafanhotos, de acrídeos e de grilos. Contudo, todos os insetos alados de quatro pés, tê-los-eis como imundos. O contato com animais impuros contraireis impureza deles, todo aquele que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que não ruminam, considerá-los-eis impuros, todo aquele que os tocar ficará impuro. Todos os animais de quatro patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros, todo aquele que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde, e todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Eles serão impuros para vós. Animais que vivem na terra dentre os animais que rastejam pela leira, são os seguintes os que considerareis impuros, a toupeira, o rato e as diferentes espécies de lagartos, geco, crocodilo da terra, lagarto, lagarto da areia e camaleão. Outras regras sobre os contatos impuros dentre todos os répteis, estes são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar quando estiverem mortos ficará impuro até a tarde. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, se torna impuro, todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio. Será lavado em água e ficará impuro até a tarde, depois ficará puro. Todo vaso de argila no qual cair um deles será quebrado, o seu conteúdo é impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com água, e toda bebida que se bebe será impura, qualquer que seja o recipiente. Tudo aquilo sobre o que cair um dos seus cadáveres será impuro, forno e estufa serão destruídos, pois se tornam impuros e serão impuros para vós. Contudo, fontes, cisternas e lagos permanecerão puros, todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá pura, porém, se o grão foi umedecido com água e um dos seus cadáveres cair sobre ele, tê-lo-eis por impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde, quem comer da sua carne deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde, quem transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde.
Considerações doutrinais: todo réptil que anda de rasto sobre a terra é imundo, não se comerá. Tudo que se arrasta sobre o ventre, tudo que caminha sobre 4 ou mais patas, enfim, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, não comereis deles, pois que são imundos. Não vos torneis, vós mesmos, imundos, com todos estes répteis que andam de rasto, não vos contamineis com eles e não sejais contaminados por eles. Pois sou eu, Deus, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo, não vos torneis, portanto, impuros com todos esses répteis que rastejam sobre a terra. Sou eu, Deus, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus, sereis santos, porque eu sou santo. Conclusão: essa é a lei referente aos animais, às aves, a todo ser vivente que se move na água e a todo ser que rasteja sobre a terra. Tem por finalidade separar o puro e o impuro, os animais que se podem comer e aqueles que não se devem comer. Purificação da mulher depois do parto. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza das suas regras. No 8º dia, circuncidar-se-á o prepúcio do menino e, durante 33 dias, ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Não tocará coisa alguma consagrada e não irá ao santuário, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante as suas regras, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja por um menino, quer seja por uma menina, levará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Deus, realizará por ela o rito de expiação e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei referente à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver possibilidade de conseguir a soma necessária para um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela o rito de expiação e ela ficará purificada. A lepra humana, a tumor, dartro e mancha. Deus falou a Moisés e a Arão e disse: se formar sobre a pele de um homem um tumor, um dartro ou uma mancha, pode tratar-se de um caso de lepra da pele. Será conduzido a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes seus filhos. O sacerdote examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar enfermo o pelo se tornou branco e a enfermidade se tornou mais profunda na epiderme, é caso de lepra. Depois da observação o sacerdote o declarará impuro. Mas se sobre a pele há uma mancha branca, sem depressão visível da pele, e o pelo não se tornou branco, o sacerdote isolará o enfermo durante 7 dias. No 7º dia o examinará. Se verificar com seus próprios olhos que a enfermidade permanece, sem se alastrar sobre a pele, o isolará durante mais 7 dias e o examinará novamente no 7º dia. Se verificar que a enfermidade tornou baça e não se desenvolveu sobre a pele, o sacerdote declarará o homem puro, pois trata-se de dartro. Depois de haver lavado as suas vestes, ficará puro. Contudo, se o dartro se alastrou sobre a pele, depois que o enfermo foi examinado pelo sacerdote e declarado puro, apresentar-se-á de novo ao sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do dartro sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro, trata-se de lepra. Lepra inveterada. Quando aparecer em um homem uma enfermidade do gênero da lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará e se constatar sobre a pele um tumor esbranquiçado, pelos que se tornaram brancos e o aparecimento de uma úlcera, é lepra inveterada sobre a pele. O sacerdote o declarará impuro. Não o isolará, pois que, sem dúvida alguma, está impuro. Mas se a lepra se alastrar sobre a pele, se a enfermidade a recobrir totalmente e se estender da cabeça aos pés, até onde pode observar o sacerdote, este examinará o enfermo e, verificando que a lepra recobre todo o seu corpo, declarará puro o enfermo. Visto que tudo se tornou branco, está puro. Contudo, no dia em que aparecer nele uma úlcera, ficará impuro. Após o exame da úlcera, o sacerdote o declarará impuro. A úlcera é coisa impura, é proveniente da lepra.
Mas se a úlcera se tornar branca, o homem procurará o sacerdote, este o examinará e, se verificar que a enfermidade se tornou branca, declarará puro o enfermo, está puro. Se úlcera quando alguém tiver na pele uma úlcera de que já foi curado, se formar no lugar da úlcera um tumor esbranquiçado ou uma mancha branca avermelhada, esse homem se apresentará ao sacerdote. Este o examinará, se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecimento do pelo, o sacerdote o declarará impuro, é caso de lepra que se manifesta na úlcera. Se, ao examiná-lo, o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Declará-lo-á impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele, é um caso de lepra. Mas se a mancha permanecer estacionária, sem estender-se, é a cicatriz da úlcera, o sacerdote declarará o homem puro. De queimadura quando se der na pele de alguém uma queimadura, se formar na queimadura um abscesso, uma mancha branco-avermelhada ou esbranquiçada, o sacerdote a examinará. Se constatar que o pelo se tornou branco ou que houve um aprofundamento visível da mancha na pele, é a lepra que se desenvolve na queimadura. O sacerdote declarará o homem impuro, é caso de lepra. Se, ao contrário, o sacerdote não constatar, em seu exame, pelos brancos na mancha nem aprofundamento da pele, mas que a mancha se tornou esbranquiçada, o sacerdote o isolará por 7 dias. No 7º dia o examinará e, se a enfermidade se tiver propagado na pele, declará-lo-á impuro, é caso de lepra. Se a mancha permaneceu estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário tornou-se pálida, nada mais é do que um tumor da queimadura. O sacerdote declarará o homem puro, pois é cicatriz da queimadura. E afecções do couro cabeludo. Se um homem ou uma mulher apresentar uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a chaga e, se constatar uma depressão visível da pele, com pelo amarelado e fino, declarará o enfermo impuro. É tinha, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Se, ao examinar este caso de tinha, o sacerdote constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelado, isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia examinará a enfermidade e, se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não é amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará os pelos, exceto na parte tinhosa, e o sacerdote o isolará segunda vez durante 7 dias. No 7º dia examinará a enfermidade e, se constatar que não se desenvolveu sobre a pele, que não há depressão visível da pele, o sacerdote declarará puro o enfermo. Depois de ter lavado as suas vestes, ficará puro. Contudo, se após a purificação a tinha se desenvolver sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se constatar um desenvolvimento da tinha sobre a pele, é porque o enfermo está impuro, e não se verificará se o pelo está amarelado. Mas se a tinha parece estacionária e o pelo preto cresceu nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote o declarará puro. Exantema. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher e se estas manchas forem brancas, o sacerdote as examinará. Se verificar que estas manchas sobre a pele são de um branco embaciado, trata-se de exantema que se desenvolveu sobre a pele, o enfermo está puro. Calvície. Se um homem perde os cabelos da cabeça, trata-se de calvície da cabeça e está puro. Se é na parte da frente da cabeça que perde os cabelos, trata-se de calvície da fronte e está puro. Mas se houver na cabeça ou na parte da frente uma enfermidade branco-avermelhada, é uma lepra que se desenvolveu na cabeça ou na fronte de tal homem. O sacerdote o examinará e, se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco-avermelhado, com o mesmo aspecto da lepra da pele, então o homem está leproso, é impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de lepra na cabeça. Lei sobre o leproso portador desta enfermidade trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, impuro. Impuro. Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro e, estando impuro, morará à parte, sua habitação será fora do acampamento. Lepra das vestes. Quando em uma veste houver lepra, seja ela uma veste de lã ou de linho, um tecido ou uma coberta de lã ou de linho, de couro ou uma peça qualquer de couro, e se a mancha da veste, ou do couro, ou do tecido, ou da coberta ou do objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é caso de lepra e deve-se mostrar ao sacerdote.
O sacerdote examinará a enfermidade e isolará o objeto durante 7 dias. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta, o couro ou o objeto feito de couro, qualquer que seja, é caso de lepra contagiosa, o objeto atacado está impuro. Queimar-se a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual se apresentou a enfermidade, pois que é lepra contagiosa que deve ser destruída pelo fogo. Contudo, se, ao examinar, o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta, ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará que se lave o objeto atingido e o isolará segunda vez, durante 7 dias. Após a lavagem, examinará a enfermidade e, se verificar que não mudou de aspecto, nem se desenvolveu, o objeto está impuro. Queime-a-lo-ás no fogo, a corrosão no direito e no avesso. Mas se, ao examinar, o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então a rasgará da veste, do couro, do tecido ou da coberta. Contudo, se a enfermidade se propagar sobre a veste, o tecido, a coberta ou o objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa, e então queimarás no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade após a lavagem ficará puro depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso de lepra na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, e 3/10 de flor de farinha amassada com azeite, para oblação, e 1 quartilho de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem a ser purificado, juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda da reunião, diante de Deus. Em seguida tomará dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação, juntamente com o quartilho de azeite. Fará com eles o gesto de apresentação diante de Deus. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta vítima de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é coisa santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida o quartilho de azeite e derramará um pouco na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está na palma da mão esquerda, e com este azeite fará com o dedo 7 aspersões diante de Deus. Em seguida, porá um pouco do azeite que lhe resta na palma da mão sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-la na cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito de expiação diante de Deus. O sacerdote fará então o sacrifício pelo pecado, e realizará sobre aquele que se purifica o rito de expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Tendo o sacerdote assim realizado sobre este homem o rito de expiação, ele ficará puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro, o do sacrifício de reparação, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito de expiação. Tomará apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite, para oblação, e o quartilho de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos segundo as suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para sua purificação, ele os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, diante de Deus. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e o quartilho de azeite. Oferecê-los-á com o gesto de apresentação diante de Deus. Depois, tendo imolado o cordeiro do sacrifício de reparação, tomará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da sua mão esquerda e, com este azeite que está na palma da mão esquerda, fará com seu dedo 7 aspersões diante de Deus.
pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi posto o sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que está na palma da sua mão, colocá-la na cabeça daquele que se purifica, fazendo por ele o rito da expiação diante de Deus. Com uma das rolas ou com um dos pombinhos, com aquilo que está nas suas possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado e, com o outro, um holocausto acompanhado de oblação com aquilo que teve possibilidade de oferecer. O sacerdote terá feito assim o rito de expiação diante de Deus, sobre aquele que se purifica. Essa é a lei referente ao leproso que não tem o recurso devido à sua purificação. Lepra das casas. Deus falou a Moisés e a Arão e disse: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuireis, o seu proprietário avisará o sacerdote e dirá: parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes de vir examinar a enfermidade, assim ninguém se tornará impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso o sacerdote virá observar a casa e se, depois do exame, constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e, a porta, a fará fechar por 7 dias. Voltará ao 7º dia e se, após exame, constatar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pela enfermidade e que sejam atiradas fora da cidade, em um lugar impuro. Depois fará raspar todas as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro, fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se a enfermidade se propagar de novo após a mudança das pedras, a raspagem e a rebocadura da casa, o sacerdote virá examiná-la. Se consular que a enfermidade se desenvolveu, a lepra contagiosa na casa, está impura. A casa será demolida e serão transportados para um lugar impuro, fora da cidade, as suas pedras, suas madeiras e todo o seu reboco. Todo aquele que entrar na casa, durante o tempo em que permanecer fechada, ficará impuro até a tarde. Todo aquele que dormir nela deverá lavar suas vestes. E quem nela comer deverá lavar suas vestes. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a enfermidade, constatar que ela não progrediu na casa, depois que foi rebocada, declarará a casa pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e hisopo. Imolará uma das aves em um vaso de argila sobre água corrente. Em seguida tomará a madeira de cedro, o hisopo, a lã escarlate e a ave ainda viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa e, depois de ter feito o sacrifício pelo pecado da casa com o sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o hisopo e a lã escarlate, soltará a ave viva fora da cidade, no campo. Feito assim o rito de expiação pela casa, ela ficará pura. Essa é a lei referente a todos os casos de lepra e de tinha, lepra das vestes e das casas, túmaros, dartros e manchas. Ela estabelece o tempo de impureza e da pureza. Essa é, pois, a lei da lepra. Impurezas sexuais, a do homem. Deus falou a Moisés e a Arão e disse: falai aos filhos de Israel e lhes direis: quando um homem tem um fluxo que sai do seu corpo, tal fluxo é impuro. Enquanto tiver fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. E se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impura até a tarde. Toda sela sobre a qual viajar este homem ficará impura. E todos aqueles que tocarem em um objeto qualquer, que tenha estado debaixo dele, ficarão impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde.
todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo o utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente e então ficará puro. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e viril diante de Deus, à entrada da tenda da reunião e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto. Assim o sacerdote fará sobre ele, diante de Deus, o rito de expiação. Do seu fluxo. Quando um homem tiver emissão seminal, deverá banhar em água todo o corpo, e ficará impuro até a tarde. Toda a veste e todo o couro atingidos pela emissão seminal deverão ser lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver coabitado com um homem, deverão ambos lavar-se com água, e ficarão impuros até a tarde. B da mulher. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda cama sobre a qual se deitar com o seu fluxo ficará impura, todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar ficará impuro até a tarde. Se um homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá. Ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ele se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou se as suas regras se prolongarem, estará, durante toda a duração do fluxo, no mesmo estado de impureza em que esteve durante o tempo das suas regras. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como o foi para o leito em que se deitou quando das suas regras. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Quando estiver curada do seu fluxo, contará 7 dias, e então estará pura. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, e o outro como holocausto. Assim fará o sacerdote sobre ela, diante de Deus, o rito de expiação do seu fluxo, que a tornou impura. Conclusão: advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem que tem um fluxo, daquele que se torna impuro devido à emissão seminal, da mulher quando da impureza das suas regras, a respeito do homem ou da mulher que tem um fluxo e a respeito do homem que coabita com a mulher impura. O grande dia das expiações. Deus falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que perecerão ao apresentarem diante de Deus um fogo irregular. Deus disse a Moisés: fala a Arão teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Poderá morrer, pois apareço sobre o propiciatório, em uma nuvem. Entrará no santuário da seguinte maneira, com um novilho destinado no sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho, sagrada, e trará também calções de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho e envolverá a cabeça com um turbante de linho. São estas as vestes sagradas que vestirá, depois de ter se banhado em água. Receberá da comunidade dos filhos de Israel 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter feito o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os colocará diante de Deus na entrada de tenda da reunião. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, atribuindo uma sorte a Deus e outra a Azazel. Arão oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para Deus e fará com ele um sacrifício pelo pecado.
Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será colocado vivo diante de Deus, para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azazel, no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e em seguida fará o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa e imolará o novilho. Encherá então um incensório com brasas ardentes tiradas do altar, de diante de Deus, e tomará 2 punhados de incenso aromático pulverizado. Levará tudo para detrás do véu, e colocará o incenso sobre o fogo, diante de Deus. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, a fim de que não morra. Depois tomará do sangue do novilho e aspergirá com o dedo o lado oriental do propiciatório, diante do propiciatório fará, com o dedo 7 aspersões com esse sangue. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue para detrás do véu. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Fará assim o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda da reunião que permanece com eles, no meio das suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda da reunião desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante de Deus e fará no altar o rito de expiação. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá nos chifres do altar, ao redor. Com o mesmo sangue fará 7 aspersões sobre o altar, com o dedo. Assim o purificará e o separará das impurezas dos filhos de Israel. Feita a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as faltas dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E depois de tê-los assim posto sobre a cabeça do bode enviá-lo ao deserto, conduzido por um homem preparado para isso, e o bode levará sobre si todas as faltas deles para uma região desolada. Quando ele tiver soltado o bode no deserto, Arão entrará na tenda da reunião e retirará as vestes de linho que havia posto para entrar no santuário. Deixá-las ali, e banhará o seu corpo com água no lugar sagrado. Em seguida tornará a pôr as suas vestes e sairá para oferecer seu holocausto e o do povo, e fará o rito de expiação para si e pelo povo, a gordura do sacrifício pelo pecado, queimá-la sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo com água, e depois disso poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo a sua pele, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água, e depois disso poderá entrar no acampamento. Isto será para vós lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o cidadão como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará o rito de expiação por vós, para vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados, diante de Deus. Será para vós um repouso sabático e jejuareis. É uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura, para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito de expiação. Porá as vestes de linho, vestes sagradas, fará a expiação do santuário sagrado, da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito da expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Isto será para vós uma lei perpétua, uma vez por ano se fará o rito de expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados. E fez-se como Deus havia ordenado a Moisés.